Namastê, sou Fátima Leite, bom demais você aqui no canal Fotossolare. Hoje nós vamos falar sobre mudança, porque tantas pessoas têm medo da mudança. Pode ser para não sair da zona de conforto. Muitas pessoas não se permitem sair da zona de conforto, porque ali é muito bom. Ela já domina tudo o que acontece, onde acontece, as pessoas com as quais tem que lidar, o jeito de cada pessoa com as quais ela lida ali diariamente, ou o tipo de trabalho, ou o bairro onde ela mora, ela conhece toda a redondeza. Existem inúmeras situações em que a pessoa pode fazer uma mudança ou tem que fazer uma mudança, desde um emprego, um estado civil, a mudança de um bairro, mudança de cidade, mudança de um país, a mudança de um emprego, a mudança de você deixar de ser empregado para você ser um empreendedor, né? Então são muitas situações. Existe aquele medo de você não se permitir sair da zona de conforto. Então a gente costuma dizer que é um medo que paralisa. Você nem sabe o que está por acontecer, mas você não se permite também saber. E muitos ficam na zona de conforto a vida inteira. Infelizmente, muitos não se permitem, o medo realmente paralisa. Então, o que você deve fazer? Você deve agir. Mesmo com medo, você deve agir se naturalmente você tiver com aquela vontade. Veja, o medo é um sentimento que preserva a sua vida. Você está numa praia e o mar está muito bravio. Independente de você saber nadar ou não, pela própria força da natureza, você tem aquele cuidado natural que nós chamamos de medo, de se eu entrar aí pode acontecer alguma coisa comigo, pode ser que eu não volte, pode ser que eu tenha um caldo, pode ser qualquer coisa. E você então se preserva de passar por aquela situação de perigo, né? Você preserva o seu estado vital, né? Você preserva a sua saúde. Então você prefere não enfrentar aquilo. É uma situação também diferente. Quando você resolve que deve, porque você está com vontade, porque você acha que é a hora de fazer aquilo, porque você tem a convicção de que o melhor caminho é ir naquela direção, você deve se permitir fazê-lo mesmo com medo. Veja, o medo, Bob Proctor costumava falar e nos ensina em tantos vídeos que nos deixou como legado seu, o medo é um fio de navalha. Um fio de navalha que você deve aprender a transpor, que você deve enfrentar. 50, 60, 70, 80, 90% desse sentimento de medo, muitas vezes é imaginário. É apenas medo por você não saber o que vai acontecer, então você fica com medo. Mas por que você está sendo tão negativo? Por que você está com pensamento negativo de que aquela situação não vai dar certo ou que aquele trabalho
você não vai dar conta, ou que as pessoas daquele lugar não vão te receber bem. Normalmente, quando ocorre isso, é medo por conta de situações anteriores que você passou na sua vida. Ou seja, experiências anteriores que, de certa forma, te chatearam, te aborreceram ou mesmo te decepcionaram. Então, para você evitar passar por aquele constrangimento ou por aquela situação de novo, você se bloqueia e você não se permite ir adiante. Mas veja, nada é por acaso, nada. Mesmo essas situações constrangedoras ou situações decepcionantes que você já teve como experiência, com certeza foram para te preparar para este momento que você agora tem pela frente, por este momento que está esperando você. A vida nos prepara, a vida nos conduz. O medo é um sentimento de preservação da sua vida. Mas você tem inteligência, você tem intuição, você tem a percepção, você tem muitas faculdades mentais que você pode e deve usar a seu favor. Você tem intuição, olha que legal, né? Até a imaginação você tem. Então, imagine situações favoráveis a você. Tudo que você imagina, tudo que você pensa, tudo onde você mantém o seu foco de atenção se multiplica. Então, pense favoravelmente a você. Pense em boas experiências que você pode ter naquele lugar, naquela situação, ou em conhecer uma pessoa, ou se apresentar para uma palestra. Pode ser pegar um avião e conhecer uma outra cultura. Quantas possibilidades você tem pela frente? Veja, o medo é imaginário. Por você não saber o que vai acontecer, então você está imaginando o pior. A escolha é sua. Em vez de você pensar, eu posso pegar aquele avião e ele cair, você deveria pensar, eu posso pegar aquele avião, chegar no outro lado do mundo, no país onde eu quero conhecer, ter uma estadia maravilhosa, conhecer pessoas novas, uma cultura que vai me acrescentar, que vai me enriquecer. Eu ali vou ter momentos de muita emoção e depois eu vou para o aeroporto de novo e pego o avião e vou chegar super bem em casa com um álbum de fotografia maravilhoso para mostrar para os meus amigos, para os meus familiares. Terei tudo aquilo, toda aquela experiência na minha memória afetiva. Então veja, a plena consciência do que você é, quando você se conhece, quando você tem a dimensão do tempo e espaço, que quer dizer o aqui e agora, quando você tem essa consciência de quem você é, onde você está, em que situação você está no aqui e agora. E quando você tem domínio disso, dessa consciência do momento presente, não importa onde você esteja,
Você se sente seguro? Porque você tem a fé, a confiança numa força e sabedoria superior a você que te sustenta, que te permite a vida e quer sempre o melhor para você. Então, essa confiança te impulsiona a vida. A vida é todas as possibilidades de experiências que você tem pela frente. Então, elimine o medo da sua vida, aquele medo que te impede de fazer coisas que você sabe que você poderia se dar bem. Mas aí você fica em dúvida. Não. Você deve preservar a sua vida, fugir de perigos, mas não abrir mão de situações que vão te acrescentar, situações que vão enriquecer a sua vida, situações que vão te tornar uma pessoa melhor. E além disso, situações que vão te preparar para situações futuras que você vier a enfrentar, que você tiver pela frente. Às vezes são situações que nem é você mesmo que vai viver, mas às vezes é um ente querido que você pode aconselhar baseado na sua experiência anterior. Então, olha o leque de possibilidades, de situações novas que você se permite. Então, eu espero muito ter contribuído de alguma forma para que você tenha coragem. A minha mãe querida, ela já fez a passagem espiritual dela e nos deixou muitos ensinamentos. E um dos ensinamentos que ela repetia muito, ela nos dizia assim: você não deve ter medo, você deve respeitar. Por exemplo, no caso do medo do mar, né? Você não deve ter medo do mar, mas você deve respeitar o mar. Você deve saber das suas limitações e o que está ali diante de você. Você não deve ter medo, você deve ter cuidado. Você deve ter cuidado. E ela afirmava inúmeras vezes: o medo é o mal número 1, porque o medo nos paralisa. Então, permita-se viver, permita-se experienciar todas as oportunidades que o Criador põe à sua frente. Com certeza, tem razões para você seguir por aquele caminho. Então, se permita essas novas experiências de vida, seja como for e onde for. Eu quero agradecer a sua atenção. Muito obrigada por sua atenção. Fique com Deus. Um abraço gigante. Saúde e paz.